Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém. Sente-se aí, fique à vontade no seu lugar. Glória a Deus, amém. Você está feliz? Você está forte? A palavra do Senhor diz que o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes. E até mesmo na nossa fraqueza, o Senhor ainda declara que nós somos fortes, não porque somos fortes, é porque nele há uma fortaleza que a gente pode se prender, que a gente pode fazer do nosso sustento, que a gente pode fazer da nossa rocha. Você crê nisso? Você veio aqui para ouvir uma palavra do Senhor Jesus? Eu tenho a certeza que o Senhor ele já está falando no seu coração. Tenho a certeza que o Senhor ele te trouxe aqui. Talvez você veio por um convite, talvez você veio porque alguém te trouxe, mas a verdade é que o Espírito Santo ele marcou esse dia, essa noite, para falar no seu coração, para te trazer um pouco para perto, para dizer: filho, eu tenho cuidado de você, filha, eu tenho tratado do teu coração. E essa noite não é uma noite diferente, aonde o Senhor fala todos os dias dentro dessa casa. E eu creio que o Senhor vai derramar, assim como Ele está derramando, uma fonte de águas de vida aqui nessa noite. Uma fonte que vai sarar, curar, libertar, restituir, devolver tudo aquilo que o céu um dia te prometeu e te deu. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Obrigado, meu irmão. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para ser o servo ao seu coração nessa noite, a compartilhar com você aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. E de início quero externar meus agradecimentos ao Ian, que Deus abençoe, a sua noiva, esposa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Conversei já com pastores, né? Eles estão em outra, ministrando lá na Pampulha. Até pedi autorização, falei: pastor, estou indo lá, pastor, pode ministrar, e fica à vontade, a casa é sua, fica à vontade, dá lugar lá. Então, meu irmão, eu me sinto em casa aqui. O Ian já veio no meu ouvido ali: você já é da casa, né? Não precisa nem passar pelo outro lado não, já vai por aí mesmo. E é sempre bom estar aqui com vocês. É sempre bom quando eu recebo o convite de vir nessa casa, porque eu sei que nessa casa o Senhor se faz presente. Nessa casa é liderança do céu, são filhos do céu, e a atmosfera dessa casa, desse lugar, meu irmão, é diferente. Não falo isso de demagogia, não falo isso para encher bola de ninguém, porque todas as vezes que eu venho aqui, Deus me pega de um jeito. Acho que eu até brinquei com meu amigo vindo no carro, eu falei: todas as vezes que eu vou lá, acho que é o Senhor que quer falar comigo do que eu entregar algo que o Senhor quer falar à igreja. Mas tudo isso porque os céus aqui é aberto, tudo isso porque a glória do Senhor aqui ela se manifesta. E eu quero te convidar nesse momento, você pegar na sua mão a palavra do Senhor, abrir comigo no livro de 2 Timóteo. Enquanto você abre, estou acompanhado aqui do meu amigo Luiz. Conexão do céu, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amo o seu coração, viu? Deus te abençoe. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Deixa eu ler nessa tradução que está aqui mesmo. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Volta no 8, por favor. Portanto, presta atenção. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus,
pode passar o 9, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém. Glória a Deus. Queridos, meus amigos, nós estamos num culto de jovens. O tema é seja real, é isso? Seja real. Eu conversando com o Espírito Santo, seja real, nós entendemos sobre identidade. E a nossa identidade não é qualquer identidade. A nossa identidade é a identidade de Cristo. A identidade na qual eu e você, nós carregamos. Nós somos pequenos cristos, por isso somos chamados de cristãos. Antes de você falar, antes de você se posicionar, antes de você chegar, é Cristo que chega primeiro. Então é por isso que nós andamos por princípios, e nós temos que ter um pouco de cautela, pouco, não muita, da forma que comportamos, da forma que falamos, da forma que nos expressamos, porque a real identidade na qual carregamos somos pequenos cristos, imitadores de Cristo, o meu Salvador, o seu Salvador. Então seja real não é você ser sincero, seja real não é você ser verdadeiro consigo mesmo, ser real não é você ser sem filtro para falar a verdade na cara das pessoas, daquilo que eles devem ouvir. Ser real é você entender que você carrega uma realidade do céu que se manifesta na terra. Eu vou repetir para você entender, jovem, o que é ser real. Ser real é você carregar uma realidade do céu que ela se manifesta na terra. Então, antes de você dizer sobre você, o Cristo já fala quem Ele é através de você. Aí que está o perigo, aí que está o ponto. Como Cristo fala através de você quando você se comporta. Tem gente que envergonha o nome de Deus, tem gente que honra o nome de Deus. Para você entender dentro do contexto na qual nós estamos lendo, apóstolo Paulo escreve a sua última carta. Alguém vai dizer que esse é o último feito, é o último posicionamento, é o último momento que Paulo escreve algo a alguém. Ele está escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo está preso, e essa prisão de Paulo, ela se acomete pelo tempo que é onde Roma foi incendiada, e o povo daquele tempo, o imperador, os senhores daquela era, disseram que Paulo foi o mandante, Paulo foi o líder dessa quadrilha que colocou fogo em Roma, e Paulo vai preso. E Paulo agora, além dele ser preso, não somente o Paulo em si, o evangelho em si está passando por uma pseudo-vergonha, o evangelho em si está passando por uma pseudo-queda. Alguém no império está dizendo: prendemos Paulo, automaticamente prendemos Cristo. Consegue entender a importância da identidade de alguém que carrega uma presença? É alguém que está dizendo, é um governo que está declarando: prendi Paulo, então prendi o evangelho, prendi o pregador, prendi a vida, prendi a água que liberta, prendi tudo, porque antes de eu ir, antes de Paulo se apresentar, é Cristo que se apresenta primeiro. Está aqui comigo? Paulo escreve uma carta a Timóteo, e essa carta se diz como se fossem os últimos dias de Paulo. E o interessante é que Paulo está escrevendo a Timóteo no versículo 8, e dizendo: Timóteo, preste atenção, não se envergonhe do evangelho, e muito menos daquele que é prisioneiro por ele, que sou eu. Não se envergonhe, porque isso é necessário, faz parte do passo a passo. Todas as vezes que a gente se manifestar na presença do Senhor, todas as vezes que nós formos a um lugar para anunciar o evangelho do Senhor, seremos perseguidos. Por que seremos perseguidos, Ian? Porque antes de eu ser perseguido, eles querem perseguir a Cristo primeiro. Eles perseguem a igreja porque eles querem perseguir a Cristo primeiro. Paulo está deixando muito claro, Paulo está deixando muito sucinto nessa carta, dizendo: Timóteo, os meus filhos na fé já me abandonaram. Uns foram para o sul da Ásia, outros foram para a Síria, outros foram para outro lado, e eu estou aqui sozinho.
dizendo pelo pseudo entendimento de Roma que eu estou passando por um momento de vergonha. Mas Timóteo, presta atenção, não se envergonhe disso, porque isso é o puro suco do Evangelho. O verdadeiro suco do Evangelho é a lágrima, o verdadeiro suco do Evangelho é a perseguição. Não é esse negócio, e agora eu vou abrir um pouco o verbo para a gente entender. Não é o off the king the power, não, meu irmão. O verdadeiro Evangelho é quando a gente vai para o joelho, é quando a gente ora, é quando a gente diz: Senhor, eu não mereço a presença, e mesmo assim ela vem. O verdadeiro Evangelho não é só aquele que abre porta, mas é aquele que também fecha a porta, porque é livramento de Deus para mim. O verdadeiro Evangelho nem sempre é o sim do Senhor, mas também é o silêncio aonde Ele me trata, também é o não dEle aonde é livramento para mim. É Paulo dizendo: não se envergonhe, porque a gente está acostumado a vangloriar somente na vitória. A gente está acostumado a viver um Evangelho onde é saboroso somente na alegria, somente naquele que Deus que dá, mas a gente também está aprendendo sobre um Deus que também tem capacidade de tirar. E Paulo está dizendo: Timóteo, não se envergonhe desse Evangelho. Paulo está deixando muito claro, por causa da grande perseguição, seu filho na fé, ele se envergonha da prisão de Paulo, e Paulo ele deixa muito claro, ele está escrevendo esse ponto dizendo: filho, se você que está livre, está comendo com vergonha do Evangelho, eu que estou preso, eu sinto prazer naquilo que o Senhor me chamou. Paulo está escrevendo a cabeça de Timóteo, dizendo: eu estou com vergonha, eu não posso sair mais, eu estou com medo de ser perseguido. É alguém que está livre, preso mentalmente, mas tem alguém que está preso fisicamente, livre espiritualmente. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho não pode prender aquele que nasceu para viver do Evangelho. A perseguição não pode prender aquele que nasceu para viver do Evangelho. O problema é que nós estamos vivendo em um tempo onde pessoas estão livres fisicamente, mas estão presas mentalmente. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para livrar a tua mente, para dizer que hoje você é livre, foi pago um alto preço, e nós não somos mais prisioneiros do pecado, não há mais condenação sobre a minha e a sua vida. Fomos livres e nós somos sarados e lavados pelo sangue que derramou na cruz. É Paulo dizendo: filhos, vocês conseguem compreender que isso faz parte. Eles prendem o meu corpo, eles podem calar a minha voz, mas eles não podem calar o meu espírito, em glorificarem o Espírito maior, que é o Espírito Santo. Nós estamos entrando em uma era onde a perseguição ela há de se aumentar. E sendo sincero, carnalmente falando, eu espero que o Senhor me leve primeiro antes dessa perseguição vir, porque eu vou hesitar. Não, meu irmão, chega de dor. Mas nós estamos chegando em um tempo aonde a sã doutrina não será mais aceita, aonde homens levantarão para si pregadores para massagear o seu ego, aonde igrejas não serão mais igrejas, mas serão CNPJs de lavagem de dinheiro. Esse tempo não chegou ainda. Paulo está deixando muito claro, e a gente vai esmiuçar esses pontos aqui. Mas Paulo levanta num tempo nessa carta, e levanta 4 conselhos a Timóteo. E são os 4 conselhos que eu quero trazer para você aqui nessa noite, jovem. E o primeiro conselho que Paulo deixa para Timóteo está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. E ele diz assim: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Paulo ele sabia que haveria um tempo de perseguição. Paulo ele sabia que chegaria um tempo onde haveria uma perseguição sobre o Evangelho. E o próprio Timóteo, que estava com medo de se apresentar como um filho na fé, Paulo encoraja Timóteo dizendo: filho, guarde em ti o bom depósito daquele Espírito que habita em vocês. Guarda dentro de ti o depósito que o Espírito Santo colocou dentro de você. Chegará um tempo onde nós seremos perseguidos nas ruas. Chegará um tempo, filho, onde não poderemos falar sobre o Evangelho nas esquinas. Mas guarde dentro de você o bom depósito
não diminua, não desça, não se enfraqueça mentalmente. Guarda aquilo que te mantém de pé. E é o conselho que o Espírito Santo deixa para mim e para você, jovem. A palavra que o Senhor lança no teu coração, os cultos que você vem, as palavras que você escuta, não é só para ficar aqui, não é só para ficar nesse momento e depois você ir embora, não é só para você tirar uma foto, não é só para você louvar, é para você guardar o bom depósito, para que quando você entrar dentro do teu quarto e a depressão tentar te pegar, você vai lembrar do depósito que o Espírito Santo colocou dentro de você. É Paulo dizendo: filho, o evangelho também é lágrimas. Haverá dias que você não vai querer levantar da cama, haverá dias que você não vai querer ir trabalhar, haverá dias que você não vai querer ir para a faculdade, haverá dias que você vai querer largar tudo, mas lembre-se do depósito que o Espírito Santo colocou dentro de você. É Paulo dizendo muito claro assim: ainda que você busque uma justificativa para continuar andando e você não encontre em você, olhe para o Espírito Santo. Ainda que você tente achar uma justificativa para você continuar vivendo e você não achar justificativa em viver, olhe para o Espírito Santo, porque Ele é a própria vida. É Paulo deixando muito claro. E mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a palavra de Deus, ela precisa ser preservada para que a falsa doutrina não entre. É por isso que você está aqui, tem um propósito nisso. Por que você veio? Por que você está em mais um culto? Por que você está sentado aí me ouvindo? Você poderia estar aí, hoje é sábado, você é jovem. Por quê? Qual é a necessidade disso? É o Senhor te preparando, te capacitando, porque amanhã você não sabe como vai ser, mas o Senhor, Ele já preparou o ambiente. E se o ambiente for de caos, Ele já preparou o teu coração de paz. Porque eu não tenho controle sobre o amanhã, mas o meu Deus tem. E mesmo assim Ele não me esquiva das dores do mundo, mas Ele me protege nas dores. É por isso que Ele está dizendo: guarda o bom depósito. Qual é o seu bom depósito, jovem? Particularmente, o meu bom depósito foi quando eu estava dentro do meu quarto, só eu e Deus, questionando a Ele alguns pontos da minha vida, e o Espírito Santo foi lá, me visitou, falou no pé do meu ouvido, e eu me arrepiava, e eu chorava, e eu nunca mais esqueço esse momento na minha vida. E todas as vezes que eu penso em parar, eu lembro que há um Deus na palavra que se manifesta, e lembro também de um Deus de intimidade que me visita quando eu não mereço. Qual é o seu bom depósito? Aquela promessa, aquele profeta, aquela profetisa que se levantou dentro dessa igreja ou em outra igreja e apontou o dedinho de profeta no teu rosto e disse: assim manda te dizer o Senhor teu Deus. Qual é o bom depósito? Tem gente que só está de pé porque tem uma palavra. E deixa eu te dizer uma coisa: não precisa de muito, é só uma palavra. No Antigo Testamento eles andavam por uma palavra: eis que o Messias há de vir. O Messias veio. No Novo Testamento ainda continuamos andando por uma palavra. Que palavra? O próprio Messias anunciou: eis que irei de voltar e buscarei a minha igreja. Nós andamos por uma palavra, meu irmão. Meu irmão, eu vou te dizer, tu não precisa da chave, tu não precisa do dinheiro, tu não precisa da porta aberta, tu precisa da palavra. Isso tudo é em segundo plano. Tu precisa da presença, tu precisa de guardar o bom depósito, a palavra que Ele liberou, e tudo isso que você quer será acrescentado. É segundo plano. É Paulo dizendo para a gente, nós jovens, nós como os Timóteos, prestem atenção, não se perca pela falsa doutrina. É uma época de guerra, é uma época onde a verdade absoluta será trocada por uma verdade individual. É porque hoje a verdade, ela não é absoluta, ela é relativa. A minha verdade, meu irmão, você não atrapalha. Você acredita sim, eu acredito de outra forma, e está tudo bem. Mentira do capeta. É o capeta tentando desvirtuar a mente dos jovens da nossa geração, da sociedade, da humanidade, e nós não podemos. É por isso que Paulo está dizendo: guarde o bom depósito, porque a verdade absoluta, ela vai se tornar a verdade individual.
Que loucura hoje, meu irmão. O Satanás está sujo antigamente. Os homens mais velhos, a geração passada, tinham o sonho de ter 3 filhos, 4 filhos. Hoje é bebê reborn e ninguém quer mais nada. Porque Satanás é sujo. A gente acha engraçado, a gente compartilha os memes, mas isso é artimanha do inimigo, de Satanás. É ele pegando uma verdade absoluta e tornando ela a verdade individual. Satanás trabalhando no meio do legislativo, querendo levantar leis para apoiar mães com bebês de boneco. É por isso que Paulo exorta dizendo: guarde a sã doutrina, senão vocês também serão enganados pelos falsos profetas, pelas falsas leis. Guarde o bom depósito, guarde esse depósito, para que você se tenha seguro, mantenha um bom depósito, que é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai converter o teu coração um pouco mais, o meu também, nos levando um pouco mais para perto, nos levando a um ambiente de confronto, onde seremos invadidos um pouco mais, esse amor que transforma. Paulo continua dando o segundo conselho, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele diz: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia a Cristo. O mundo persegue a igreja, porque o mundo sempre quis perseguir a Cristo. E olha que interessante. Talvez a gente falta na escola de EBD e a gente acha que a Bíblia é só maravilha, acha que a Bíblia é só vitória, acha que a Bíblia é só porta, acha que a Bíblia é só a chave, acha que a Bíblia é só aquilo que me vangloria, só aquilo que me beneficia. Mas tem um homem que está escrevendo a um jovem pastor, dizendo: suporta comigo o sofrimento como um soldado de Cristo. Paulo se recusou a esconder de Timóteo o sofrimento do Evangelho. E nessa noite, meu irmão, que Deus me dê a sabedoria e entregar todas as palavras, para que você não saia daqui com nenhuma dúvida do que é o verdadeiro Evangelho. Paulo, ele se recusa a esconder o lado sombrio da vida missionária, sombrio da vida daquele que prega, sombrio daquele que toca, sombrio daquele que se entrega. É Paulo dizendo a Timóteo assim: filho, presta atenção. Todos desejam plenamente viver grandiosos projetos do Espírito Santo, mas entenda, os pregadores também sofrem perseguições. Aqueles que se entregam ao Evangelho também sofrem perseguições. Perseguições no seu trabalho, perseguição na sua faculdade. Sabe por que você não tem coragem de falar de Deus na sua faculdade? A sua própria mente já responde. Com medo de ser excluído, com medo de ser taxado como religioso. Eu passei por faculdade, eu sei o que é isso. Sabe por que você não fala de Deus no seu trabalho? É porque você quer fazer parte do bolo, e se você dizer, eles vão te deixar de lado, porque eles sabem que eles não compactuam com o mesmo princípio que você. Aí você se pergunta: onde está a perseguição? É você correndo dela. A própria perseguição está perto da gente, a gente se esquiva dela. E é Paulo dizendo: venha comigo sofrer no fronte como um soldado de Cristo. É Paulo deixando muito claro: nós precisamos estar preparados, porque o verdadeiro Evangelho não é ganhar dinheiro, o verdadeiro Evangelho não é um sucesso, o verdadeiro Evangelho é morrer para si mesmo. O verdadeiro Evangelho é entregar os seus planos, os seus projetos na mão do Senhor e dizer: Senhor, esse aqui era o que eu queria, esse era o meu sonho, essa era a forma que eu queria a minha vida, mas eu coloco nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque os teus projetos e os teus planos são muito maiores e melhores do que o meu. Mas a gente não quer sofrer no fronte. Há uma dificuldade em mim, você não. Há uma dificuldade em mim em aceitar que eu tenho que abrir mão dos meus projetos.
que eu tenho que abrir mão dos meus planos, que eu tenho que abrir mão daquilo que eu tanto planejei, daquilo que eu tanto busquei. Mas o verdadeiro evangelho genuíno é aquele que derrama lágrimas. O verdadeiro evangelho genuíno é aquele que a gente chora. Quantas vezes, por convites, eu fui arrastado pelo Espírito Santo. Eu não sei quem tem ministério aqui entende um pouco disso. Quantas vezes arrastado eu fui, de eu estar minutos antes de subir no púlpito, eu falar: Senhor, quem precisa de ouvir uma pregação aqui hoje sou eu. Quantas vezes dentro da minha casa eu chorei. Quantas vezes eu colocando um sorriso no rosto dentro da igreja. Sou pastor auxiliar de igreja também, e eu chegando lá, ouvindo histórias e histórias e histórias, e vontade de falar assim: irmão, se eu te contar a minha parte. Mas esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é onde eu entendo que eu morri para mim mesmo, é que Cristo vive em mim, é que as minhas razões já não têm tanto peso assim, os meus direitos já não são tão direitos assim. Esse é o verdadeiro evangelho da lágrima, o evangelho que corta. Meu sonho, vou abrir meu coração, era estar casado com filhos. Sou caçula de 3 homens, todos estão casados, deram netos para os meus pais, e eu sou o único ainda que não. Mas muitos anos eu questionava isso, mas eu entendi que eu entreguei a minha vida para Cristo, não diferente dos meus irmãos que também são convertidos, mas realmente eu me entreguei. Disse: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me levantou, me levou sobre países, me levou sobre estados do Brasil, e eu questionava o Senhor a isso. E um dia o Senhor me chamou para perto, me chamou na Xuxa e disse: filho, tu não pediu, tu não entregou a tua vida a mim. Já não é mais você que vive em ti, mas sou eu que habito em você. Então sou eu que tenho planos, sou eu quem faço, sou eu que cuido, sou eu quem supro. O Senhor me perguntou: já te deixei faltar algo? E eu prostrado no chão. Já te deixei sozinho? Já te permiti afundar na solidão? Eu não sei para quem, mas o Senhor está falando com alguém aqui. Esse é o preço do evangelho. Porque por você, pela habilidade das suas mãos, talvez você estaria com muito dinheiro, com muita posse, mas você escolheu se entregar a Cristo. Do que vale ter muito e não ter nada dele? Eu prefiro ter muito dele. Eu prefiro ter muito dele. Eu prefiro ter ele do que estar vivendo uma falsa vida de alegria no mundo. É Paulo te convidando: venha viver, venha sofrer no fronte como um soldado de Cristo. Pega a sua espada, pega o seu escudo, pega aquilo que o Senhor te entregou e vai para frente da batalha. Não perca tempo, porque a maior honra não está na terra, jovem. Não estou dizendo que você vai viver uma vida miserável, não, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Deus vai te honrar financeiramente, que é o que a gente gosta mesmo, a gente é jovem. Deus vai te honrar, mas primeiro honre quem Ele é, honre o nome dEle. Vai para frente do fronte, pregue a palavra, anuncie o evangelho. E avançando um pouco mais, o terceiro ponto que Paulo ensina: permaneça nas coisas que aprendeste. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele disse assim a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. É Paulo dizendo para você: permaneça nas coisas de que você aprendeu e de quem você aprendeu. Fuja dos imorais. Jovem, fuja das rodinhas aonde Deus não é convidado. Fuja daqueles que aprenderam e não colocaram em prática na sua vida.
E eu não estou dizendo só da parte de fora da igreja, estou dizendo da parte de dentro da igreja também. Fuja dos imorais. Fuja daqueles que dizem que são, mas não são. Permaneça nas coisas que você aprendeu. E também permaneça em quem você aprendeu, porque você sabe quem te ensinou. É Paulo deixando muito claro: saia da roda dos hipócritas, das fofocas, do disse-me-disse. Isso não gera crescimento. Mas ande com os bem-aventurados, ande com os pacientes, ande com aqueles que amam de verdade, ande com aqueles que te carregam para cima. Esse aqui é meu amigo Luiz, nos conhecemos tem uns 10 anos, e o Senhor nos aproximou, e hoje ele é o meu melhor amigo, e em propósito também. E Deus é tão bom que Ele nos une com pessoas que nos levam para cima. E hoje eu e ele, nós estamos vivendo uma vitória e um processo que nós estamos passando, aonde ele foi aprovado e eu fui também. E a alegria do meu coração é saber que o Senhor me colocou do lado de um amigo que me fez enxergar o caminho do propósito, e nós estamos glorificando o nome do Senhor de Deus juntos. É o que o Senhor quer para você, amizades que te trazem para perto do Senhor. É o que o Senhor espera de nós, que caminhamos em uma só união, aonde Cristo é a cabeça e nós somos o membro, aonde todos se posicionam dizendo: toda honra, toda glória nós damos ao Senhor nosso Deus. Você é uma influência. Se você carrega Cristo, você é uma influência. Use suas redes sociais, use o seu poder de comunicação, o seu poder de persuasão. Tudo isso Deus colocou na sua mão como uma ferramenta para anunciar o Evangelho e para que o nome dele seja declarado. Somente Cristo é o Senhor Deus. Afaste hoje, aproveita o momento que Deus está falando com você. Aproveita, desliga o contato, manda mensagem dizendo: olha, até aqui foi bom, mas daqui para frente eu não caminho mais com você. Talvez você não está recebendo algumas bênçãos, porque você está andando em lugares de pessoas que não têm bênçãos para carregar. Talvez o Senhor não abriu algumas portas, é porque você está carregando o peso que não deveria. Tira o peso. Tira aquilo que é desnecessário, que te atrapalha no meio do caminho, porque o Senhor tem vitória para você. O Senhor tem uma vida plena para você. Mas nós precisamos andar segundo ao princípio que o Senhor disse. E aqui eu já encerro. E eu rodei todo esse ponto. Você está aqui comigo? Eu rodei todo esse ponto, simplesmente para chegar em um ponto que Paulo, ele é crucial em dizer a Timóteo, e é o quarto conselho, e ele vai dizer o último conselho: Timóteo, pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregar é a palavra-chave que eu queria soprar no seu coração. Pregar. Este é um resumo de tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Você entendeu que haverá perseguições. Timóteo, você entendeu que você precisa guardar o bom depósito. Timóteo, você precisa entender que você precisa compreender que quem te ensinou, você não tem que se prender somente no que foi ensinado, se prenda também em quem te ensinou. Timóteo, saia das suas limitações. É Paulo deixando muito claro para alguém: Timóteo, o combate para mim está encerrando. Eu vou guardar a minha espada, eu vou encerrar a minha carreira, mas você precisa dar continuidade. Saia dos limites. Você precisa dar continuidade no Evangelho. Saia dos limites. Saia das paredes da igreja. Deus está dizendo para alguém: saia das paredes da igreja.
A juventude dessa casa, a liderança dessa casa, Ian, a juventude é a próxima liderança pastoral dessa casa. Precisamos nos expandir. Chegará um momento que chegará o jubileu do Verli, da Bruna, e eles levantarão outros, e esses outros é a nossa geração. É Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, você é a geração que vem depois, e eu preciso que você saia do limite e pregue o Evangelho. Não se prende a perseguições, não se prende a nada disso, isso faz parte, mas entenda, o Senhor é com você por onde quer que você vá. O Senhor é com você por onde quer que você pise. O Senhor é com você por onde quer que você entre. Salmista Davi, um dia ele vai escrever: se eu descer ao mais profundo do inferno dos mares, lá o Senhor estará. Se eu subir aos mais altos do sublime céu, lá o Senhor também estará. Se eu olhar, fugir para a direita, o Senhor me cerca. Se eu fugir para a esquerda, o Senhor me cerca. Para onde eu irei, o Senhor me cerca. É Paulo dizendo: filho, não se preocupe, eu cerco você por todos os lados. Eu só quero que você pregue, eu só quero que você anuncie o Evangelho. E eu estou cansado, sinceramente, como pastor de jovens também, cansado de ver os nossos jovens somente sendo cheios na igreja e se tornando enxutos. Se enche e não se esvazia. Se enche e não se esvaziam. A graça hoje é o vídeo, é o TikTok na igreja, dizendo: olha como eu estou cheio, mas vê na rua, continua cheio. Mas espera aí, pastor, não é para continuar cheio na rua. Não, meu irmão, estou dizendo no ponto que na rua você se esvazia, aqui você se enche de novo. Como se esvazia na rua? Meu irmão, sendo louco por Jesus Cristo mesmo, abordando, pregando o Evangelho, não se esquivando daquilo que o Espírito Santo manda entregar. Porque eu ainda acredito numa geração que se posiciona dentro do ônibus, quando o Espírito Santo manda dizer entrega para o motorista, a gente entrega. Eu acredito nessa geração que entra no Uber e o Espírito Santo move o coração dessa geração e coloca a mão no ombro do motorista e ali entrega o que o Senhor manda. Eu ainda acredito na minha geração que coloca a mão sobre os enfermos e curado eles serão. Eu acredito nessa geração. Jovens, Timóteos, preguem, se posicionem. Não é errado filmar, não é errado, não, faz parte. Você é feliz, você é livre, mas não fuja dos princípios. O Evangelho ainda está avançando. E se você não se posicionar, meu Deus, Ele é tão soberano que Ele vai levantar outro, porque o Evangelho precisa se expandir. Mas que não passe de nós, que não passe de você. Que o Senhor olhe para você e veja uma capacidade de pregar o Evangelho, destemidos por Cristo, que anuncie a vida do Senhor por onde quer que passe. Ah, que vontade de ver a minha geração cristã na mesma intensidade que o TikTok e as dancinhas têm. Como seria lindo. Dancinha viraliza muito fácil. Seria lindo um vídeo meu viralizando, batendo 10, 20 milhões, sei lá quantos. Porque a nossa geração hoje é a geração da rede social. Antigamente era folheto, hoje é internet. Mas voltando aqui, Paulo dizendo: filho, pregue. Paulo estava chegando ao fim da sua jornada missionária, e era a hora que o jovem Timóteo precisava se levantar com empenho e coragem. Era a hora que o jovem Timóteo precisava entender, pois chegaria um tempo que muitos não apoiariam a sã doutrina. As pessoas iriam começar a levantar, está dentro desse livro, falsos profetas, homens que vangloriam eles mesmos e que alimentam o seu próprio ego. É Paulo deixando muito claro: pregue, vai na contramão, não se iguale a eles. É Paulo dizendo: eles podem, você não. Não se perde, não. Se eu posso te pedir algo, não se perde não, jovem. Ah, mas o pastor fulano faz. Ele pode, você não.
Ah, mas eu vi fulano, fotinha na igreja, no bar tomando uma cervejinha. Ele pode, você não. Ah, mas eu vi um desvio de conduta. Se ele pode, você não. Porque você é separado. Com eles Deus vai tratar. Eles podem tudo, mas você não pode. Porque você é separado, você é escolhido. Você é diferente dos iguais. Se você está aqui é porque você é diferente nessa geração. Você é uma influência do céu para esse tempo. Não se perca, não se iluda com a falsa mentira que eles dizem lá fora. Eles podem, você não. Eu prefiro andar sem dinheiro nenhum no bolso e colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir na paz do Espírito Santo do que estar com o bolso desviado e em casa estar tomando remédio para tentar dormir. Eu prefiro esperar no Senhor para que Ele me dê um matrimônio abençoado do que eu estar vivendo uma fornicação de falsa alegria, mas vazio por dentro. Eles podem, você não. Não se escandalize mais com as igrejas. Eles podem. Quem não pode é você, porque você é separado. Atrás de você tem um povo. Atrás de você tem uma geração. Atrás de você existe a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus irmãos. Eles olham para você, ainda que eles não conseguem declarar em boca, mas eles veem o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. É por isso que o Senhor hoje está te dizendo: eu te seguro novamente, declaro sobre o teu coração, eles podem, você não pode, Timóteo. Vai na contramão, porque na contramão Cristo está lá te esperando. Coloca sobre os teus pés. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Quem nunca? Você acha que subir em altar é fácil? Às vezes dá vontade de não, vou largar. Não quero mais. Mas eu preciso que você preste atenção a algo. Olha aqui para mim. Deixa os ministros ali se preparando, mas olha aqui para mim. Na realidade do Evangelho, a morte cheira a vida. Na realidade do Evangelho, as lágrimas são alegria. Na realidade do Evangelho, o sucesso não tem nada a ver em manter o que você tem, mas sim o quanto você abre mão de si mesmo. A realidade do Evangelho não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu entrego. A realidade do Evangelho, Paulo está escrevendo em sua carta, e nessa cena ele se alegra e louva ao Senhor. Paulo está preso, Paulo está em uma masmorra e ele está glorificando o nome de Deus. E quando está tudo ruim para mim, eu sou o primeiro a questionar Deus. Qual é a diferença desse Evangelho, onde um homem preso glorifica o nome do Senhor, e eu que estou livre, eu questiono quem o Senhor é? Qual é a diferença desse Evangelho? A diferença não está no Evangelho, a diferença está na minha cosmovisão de como eu interpreto esse Evangelho. A diferença não é o Evangelho, porque o Evangelho não muda, ele é genuíno. O Evangelho é verdadeiro. Paulo está preso, ele declara toda a glória a Ele para sempre, amém. Paulo sabia que ia morrer. Qual é o comportamento de alguém chegando à morte? Como deve ser alguém num leito, ouvindo de um médico: não tem mais jeito, não tem mais solução. Qual será a sensação? Para o mundo, desesperador. Mas para quem está em Cristo, chegou o grande dia. Chegou o grande dia. É Paulo dizendo:
ao imperador: pode me matar, porque vocês estão me aproximando do meu Criador. Porque a maior vitória não está na terra, a maior vitória está na glória. Você não foi feito na terra, você foi feito na glória. E o Senhor preparou essa noite simplesmente para realinhar o propósito do teu coração. Talvez você se prendeu demais na terra, e o Senhor hoje te convida: olhe para o céu, porque do céu você foi feito, no céu você foi criado. É Paulo dizendo: Timóteo, chegou o momento, eu vou ter que guardar agora a minha espada, eu vou ter agora que descansar, parar a minha carreira e guardar a fé, porque está chegando o grande dia. Timóteo, não se entristece, Timóteo, não se perca, mas tira isso como um resumo daquilo que deve ser seguido, porque você também chegará nesse dia, Timóteo, no dia que nós encontraremos Cristo, no dia na qual ou Ele virá nos buscar, ou nós iremos até Ele. E não há carro que me prende na terra, não há diploma que me compre, não há casamento do sonho que me segura aqui. Quando chegar o momento que Ele disser: vem, filho, vem, filho amado, porque você suportou o processo, você pregou o Evangelho, e a maior recompensa daquele que chora na terra, a maior recompensa daquele que abre mão dos projetos, é encontrar com Ele na glória, é encontrar com Ele na glória. Eu ainda acredito numa geração que olha para o céu e não olha para a terra. Eu ainda acredito numa geração que o diploma, o casamento, o carro, a finança vem em segundo plano, porque em primeiro plano ainda é o céu, em primeiro plano ainda é a glória. Eu acredito que nessa casa ainda há jovens que almejam o céu, que almejam a eternidade, que almejam a presença. Eu oro para que você nesse momento comece a ser cheio. A minha oração é para que você, jovem aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor plantou dentro de mim e de você o anseio pela eternidade, e o céu se abriu aqui nessa noite, só porque você suportou o processo, só porque você escolheu guardar a sã doutrina, só porque você não se vendeu, só porque você aguentou a dor. Hoje você recebe um presente do céu. Fecha os teus olhos, começa a dizer a Ele aí: Senhor, se o Senhor é de verdade mesmo, me enche. Se o Senhor é esse Deus que esse pregador está pregando aí, começa a me encher. Eu creio no derramar de lágrimas aqui, e não é emocional, e não é da carne, é o Espírito Santo te enchendo, é o Espírito Santo te preenchendo, é o Espírito Santo te tocando. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Um pedaço do céu sobre essa casa. Eu ainda acredito nessa geração que se rende, geração que se prostra. Esse é o real, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que arranca de mim os meus desejos e planta dentro de mim a vontade do Pai. Eu ainda acredito na minha geração, a geração que se derrama, que se prostra na vontade do Senhor, que aceita sem titubear, que aceita sem hesitar,
o plano perfeito de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva. Mas nesse mesmo Espírito, olha aqui para mim, nesse mesmo Espírito, quem não consegue fica. Eu preciso concluir o entendimento. Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, vem depressa, porque o inverno está chegando. Traga-me os livros, aqueles que eu te emprestei, para você aprender um pouco mais de Deus. Traga-me os meus livros. Vem depressa, Timóteo. Paulo ainda continua escrevendo: Timóteo, vá até Marcos. O Marcos, o próprio Marcos da Bíblia. Peça a ele perdão. Mas Timóteo, não demora para vir não, porque eu estou sozinho. Logo Paulo, rodeado de gente. Logo o apóstolo Paulo, que escreveu 50% da Bíblia, rodeado de filhos espirituais. Por onde ele passava, ele fazia discípulo. Agora, irmão, ele está dentro de uma masmorra, sozinho. E ele está escrevendo, dizendo: eu que era cheio de pessoas ao meu redor, sozinho agora estou. No meu julgamento, eu não vi ninguém. Ninguém estava lá para testemunhar e me apoiar. Sabe o que isso significa? Sabe por que a gente foge do Evangelho muitas das vezes? É porque a minha vida e a sua vida pode acabar como a de Paulo, sozinho num leito, sozinho numa cama, sozinho no fundo de um quarto de um asilo. Outrora você é conhecido demais, famoso no TikTok e no Instagram, cheio de gente ao seu redor. Mas talvez, se você escolher esse verdadeiro Evangelho, você pode ficar sozinho. E eu não quero te assustar, mas talvez, se você escolher esse Evangelho, do celibato viverá. Talvez os planos do Senhor não é casamento nem filhos. O plano do Senhor é nações. E no final da carreira, você terminar como Paulo, sem ninguém. Já pensou? No último dia da tua vida, tua esposa não está lá, os teus pais não estão lá, os teus amigos que batem no teu peito não estarão lá. Olha o peso desse Evangelho. Tu quer mesmo esse Evangelho? Mas Paulo, ele vai dizer muito claro: eu não vi ninguém lá, mas aquele que me olhou e me cativou no primeiro dia, ele estava como testemunha no meu julgamento. É Paulo dizendo: todos podem te abandonar, mas aquele que um dia olhou nos teus olhos e você se entregou hacia ele pelo olhar, ele vai estar com você até o último segundo. Ele vai estar com você nas guerras mais frias e mais pesadas. É o Senhor dizendo: esse é o peso do Evangelho. É alegria, mas ele também pode gerar consequências. Mas não se preocupe, o mesmo Deus que te buscou no primeiro dia é o mesmo Deus que estará com você no último dia. O mesmo Deus que te levantou e te capacitou é o mesmo Deus que vai te sustentar. Esse é o Deus no qual eu e você cremos. Mas para me fechar, eu preciso te perguntar: você quer mesmo esse Evangelho? Esse Evangelho que vai arrancar tudo de você? Mas não significa que você vai ficar sem nada. Você vai ganhar muito do céu.
É um Deus que vai mudar a sua mente. É um Deus que vai mudar o seu comportamento. É o Deus que vai mudar a sua perspectiva de vida. É o Deus que vai mudar a sua cosmovisão, como você enxerga o mundo. Talvez é loucura para você ver eu aqui falando sobre morte, mas meu irmão, o melhor lugar a se estar é com Ele, quando Ele virá e nos recolher. Mas eu não estou te profetizando morte. Ainda há uma vida plena para se viver na terra. Mas acima dessa vida plena, há uma eternidade no céu que te espera. Mas para chegar lá é necessário princípios. E eu preciso te perguntar: você quer esse evangelho? Esse evangelho que vai fazer você abrir mão dos seus sonhos? O evangelho que talvez vai dizer, assim como o final de Paulo será o seu final. Tu quer mesmo esse evangelho, ou tu quer continuar com a tua vida? Não estou te amaldiçoando. Se você estudar, se você se esforçar, próspero você será, diploma você terá. Se você encontrar uma pessoa agradável aos teus olhos, você casará, ter filhos. São as três vertentes da vida humana: estudar, ter um bom emprego, dinheiro e casamento. Estou mentindo? Não, é as três vertentes. Mas o Senhor hoje está te convidando para te oferecer algo melhor. O amor que transforma, o verdadeiro evangelho que trata, muda caráter, muda posicionamento. O evangelho que exige de você só o coração, porque nele discernem todas as coisas. O evangelho que diz: vinde a mim como estás, e tu verás o que ele vai fazer em você quando você chegar aqui. Eu preciso que você entenda que a volta de Cristo é real, é verdadeira, e Ele virá como um ladrão. O ladrão anuncia que está vindo. O ladrão anuncia que está vindo. E a Bíblia diz que Ele virá como um. Mas deixa eu te entregar uma chave. Para a igreja, Jesus não virá como um ladrão, porque nós já estamos esperando Ele voltar. A noiva já está esperando para dançar com Ele. É por isso que o pastor Berli, a pastora Bruna e os outros pastores diz: confessa o teu pecado, limpa, porque Cristo está aguardando uma noiva limpa e purificada. Jesus virá como um ladrão para o mundo que não o espera, mas para eu e você, que somos a noiva de Cristo, nós estamos aguardando a vinda do Pai, do noivo, e nós iremos dançar com Ele. Nós iremos dançar com Ele, sentaremos na mesa do banquete e cearemos com Ele, e Ele ceará comigo, e Ele ceará com vós. Mas eu preciso te convidar nessa noite, aqui eu encerro. Se há alguém entre nós que quer de profundo coração conhecer esse evangelho e conhecer o Cristo desse evangelho, quero te convidar a você acenar a sua mão, dizer: pastor, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero arriscar sobre as lágrimas, porque você disse que mesmo chorando Ele não desampara. Você disse, pastor, que nas lágrimas há a alegria do céu. E se há alguém entre nós que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, assine a sua mão que eu quero orar pela sua vida. E se não há alguém, mas há alguém que um dia caminhou pelos caminhos, conheceu o evangelho por alguma decepção, por algo que aconteceu no meio do caminho, eu não estou aqui para te julgar, e você estacionou, disse: não quero mais, e
você percebeu que a sua decisão, ainda que aos seus olhos foram boas, mas hoje você sofre consequências ruins dela, e você quer retornar para o caminho aonde Cristo está te aguardando. Acende a sua mão dizendo: pastor, eu quero reconciliar com o Senhor. Há alguém dentre nós? Não há? Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que Deus possa continuar abençoando o seu caminho, jovem. Por onde quer que você for, por onde quer que você passar, ali o Espírito Santo estará guardando os teus passos, guardando as tuas mãos, guardando os teus olhos, guardando o teu coração, guardando a sua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. A minha oração é que a partir de hoje você comece a viver os melhores dias da tua vida, que você comece a viver o romper do Espírito Santo a partir deste momento. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.